Se você não for atrás dele agora, vai se arrepender no futuro. Você vai ficar se perguntando se teria chegado a tempo. Já é tarde. O que te faz pensar que já é tarde? É sobre o presente que estamos falando. Frieren, a jornada além da aventura. O título do anime já revela seu tema central. Sousou no Frieren em japonês pode ser traduzido como o lamento fúnebre de Frieren. Após 20 anos de aventuras, Frieren, a maga, Himmel, o herói, Aizen, o guerreiro, e Reiter, o clérigo, finalmente derrotam o Rei Demônio, trazendo paz ao mundo. O Rei Demônio era uma ameaça antiga, desde a época da Grande Maga Flan, mentora de Frieren há cerca de 1500 anos. Frieren, como uma elfa imortal, promete retornar em 50 anos para ver uma chuva de meteoros com seus amigos. Quando retorna, para ela, meio século foi como uma semana, mas tudo havia mudado. A cidade, principalmente de seus companheiros, envelhecido. Pela primeira vez, Frieren encara a passagem do tempo e a brevidade da vida humana. Com cerca de 2000 anos de idade, os 20 anos ao lado de seus amigos foram um piscar de olhos. Ainda assim, esses anos a marcaram muito mais do que ela podia imaginar. Ao reencontrar seus companheiros agora envelhecidos, Frieren teve a oportunidade de viver uma última aventura com eles, em um passeio para ver finalmente aquela esperada chuva de meteoros. Contudo, é chegada a hora de seus amigos. A morte de seus companheiros a força a confrontar aquilo que ela sempre ignorou, o valor do tempo compartilhado e da própria vida. O anime parte então para a jornada de Frieren para conhecer os seres humanos, criar novas amizades e, após essa longa aventura, finalmente parar para conhecer seus amigos, tanto novos quanto antigos. Pouco antes de se despedir de Reiter, ela acolhe para ela Fern como sua aprendiz, junto da garota adotada por Reiter e do guerreiro Stark, treinado por Aizen. Frieren continua sua aventura. Mesmo durante aquelas 2 décadas, Frieren pouco conhecia seus amigos que agora já haviam partido. Frieren então continua sim sua jornada com Fern e Stark, mas nem o mangá nem o anime estão preocupados em criar grandes aventuras. Inclusive, nem mesmo quando mostram memórias de Frieren com seu antigo grupo de heróis. As memórias de Frieren com Reiter, Aizen e Himmel são em maioria voltadas a situações do cotidiano, de seu dia a dia, do convívio entre eles. Não vemos como derrotar um rei demônio, nem grandes lutas épicas, e sim o dia a dia do grupo de heróis. É somente recordando as memórias que Frieren passa a entender o significado do tempo que passou, passa a entender seus próprios sentimentos. A filósofa Simone Weil dizia que a atenção seria uma forma de amor um com o outro. E é somente quando Frieren rememora o passado que ela dá atenção a detalhes que antes ela pouco se importava, como o anel que Himmel deu para ela, o afro favorito do herói. Quando Frieren reencena esses momentos triviais, ela finalmente percebe o significado daqueles instantes. Não à toa, o filósofo Henry Bergson diz que o passado não desaparece, mas contamina o presente. Essas recordações únicas e vívidas são como memórias puras. Assim, Bergson diferencia tempo e duração. É isso mesmo. É só uma viagem de 10 anos. Por que não arranja um aprendiz? Seria bom ter alguém para fazer companhia. Isso seria só perda de tempo. Eu ensinaria as coisas e logo ele morreria. Essa aventura com vocês não ocupou nem um centésimo do meu tempo de vida. Talvez aquele 70º tenha te mudado. Memórias como essas, tão importantes, parecem durar muito mais do que realmente duraram. A própria magia para criar o campo de flores, que é a magia favorita de Frieren, foi ensinada para ela por sua mestra Flan. Para realizar essa magia, a fácil viver no presente, novamente, as memórias não só com um grupo de heróis, mas com sua mentora. Mesmo Frieren tendo vivido milênios, segue visitando aqueles 20 anos diariamente. No fim, o tempo com um grupo de heróis representa muito mais para ela do que todo o restante de sua vida. A memória em Bergson torna-se essência da existência. Agostinho de Hipona propõe que o tempo não é algo objetivo fora de nós, mas uma realidade subjetiva da mente humana. Enquanto o passado existe apenas memória, o futuro existe na expectativa. Ele diz brilhantemente em suas confissões: em ti
ó minha mente, que meço o tempo, e estes tempos estão na alma. Afinal, a existência humana é uma distensão cujas fronteiras são o nascimento e a morte. É dentro desse limite que o tempo se encontra para o ser humano. Entre esse período, para Frieren infinitamente longo entre a vida e a morte, pode-se dizer que a memória distorce a cronologia. O tempo deixa de ser linha reta. O passado e o presente deixam de ser lineares, mas coexistem com o outro. As memórias parecem estar no agora, como se tudo estivesse acontecendo ao mesmo tempo. Frieren relembra momentos antigos, vivendo-os de novo, por antes estar apática ao que acontecia ao seu redor. Somente agora, quando ela revive, ela sente de fato aquilo que antes ela negava a si. De certo modo, alternando entre esse passado de indiferença com seus amigos para um presente de luto. São nessas memórias que a elfa encontra seus sentimentos verdadeiros. Frieren só passa a entender sobre o seu passado quando se depara com a morte. Trago para esse vídeo um antigo conto indiano. Na história dos 4 encontros é narrada a vida de um jovem príncipe, herdeiro de um pequeno reino na Índia. Ao nascer, um evidente firmou uma profecia. Esse príncipe seria destinado a uma enorme grandeza de espírito, ou como rei, ou como filósofo. Temendo que o filho escolhesse o caminho do filósofo, o pai decidiu trancá-lo dentro de um palácio, rodeado de prazeres e protegido das dores do mundo. O príncipe Siddhartha vivia isolado no luxo de seu palácio, isso até que ele, igual o filósofo de Platão, se liberta da caverna. Lá fora, Siddhartha tem 4 encontros que mudam sua vida. Primeiro, ele vê um homem velho, curvado, exausto, invisível aos olhos dos mais jovens. Pela primeira vez, Siddhartha compreende a velhice, o tempo, algo que nem mesmo o rei poderia fugir. Depois, Siddhartha vê um homem doente, abatido por uma enfermidade incurável. O príncipe, então, tem sua primeira percepção da doença. Nem mesmo o rei, com seus melhores médicos, poderia escapar daquela situação. Em seguida, Siddhartha vê um cadáver. Não apenas um corpo morto, mas a ausência completa da alma, ou de seja o que for que nos torne humanos. O príncipe então tem sua primeira percepção sobre a morte. Nem mesmo o rei pode escapar desse fim. Frieren vive algo parecido. Durante séculos, ela caminhou entre os humanos sem realmente enxergá-los. Mesmo fora de um castelo, ela se fechava em si mesma. Era como Siddhartha cega a verdades fundamentais da existência humana. A perda de seus companheiros obriga Frieren a despertar. O 4º encontro de Siddhartha é com um monge. Siddhartha vislumbra neste monge um modo de viver verdadeiramente livre do sofrimento. É assim que o príncipe torna-se Buda, cujo nome significa o iluminado, ou o desperto. Frieren, à sua maneira, também desperta. Passa a viver com profundidade, entendendo esta impermanência da vida. Buda, Siddhartha Gautama, dizia que a vida é sofrimento. Essa é, inclusive, a primeira das 4 nobres verdades do budismo. Buda propõe então seu nobre caminho, que nos conduziria a uma vida ética e consciente, mesmo diante dessa verdade do sofrimento. O caminho budista, que não teremos como tratar em detalhes, nos conduziria ao nirvana, não um paraíso, mas a cessação do sofrimento. Ter consciência da morte pode parecer triste, mas é na verdade libertador. Negá-la só nos afasta da vida real. Como o próprio Buda disse, quem viveu sabiamente não deve temer nem a morte. Vale lembrar que o budismo nasceu como filosofia antes de se tornar uma religião. Buda, inclusive, evitava especular sobre deuses ou vida após a morte. Imaginar este além-vida era uma coisa e é uma coisa inútil. Importa é o agora. Viver feliz é o que é necessário. Se houver alguma coisa depois, será apenas consequência de nossas atitudes em vida. Os ensinamentos budistas não dependem de fé. A morte é um fato inegável. Nietzsche e os estoicos partem dessa verdade para mostrar a necessidade radical de se aceitar o destino. Para os estoicos, a felicidade vem ao querer que tudo ocorra como vier a ocorrer. Não devemos ter pretensão de que as coisas ocorram como queremos, mas que, seja como ocorram, sigamos querendo que elas aconteçam. Himmel vive um ideal estoico pleno, sem apego a glórias ou arrependimentos. Mesmo sem conseguir a espada do herói, Himmel seguiu sua jornada e teve uma vida feliz. As estátuas, por exemplo, que Himmel construía em vários lugares, não eram nenhum tipo de sinal de orgulho ou de apego à materialidade.
Na verdade, era uma forma de deixar alguma coisa dele para que Frieren se lembrasse. Reiter, mesmo temendo a velhice, a doença e a morte, tudo isso ao mesmo tempo as enfrentou com certa serenidade. Diferente dos estoicos, Nietzsche vai além. Para ele não basta aceitar, é preciso amar o destino. O destino não tem moral, não é justo nem injusto. Ele apenas é. Por isso é preciso, em vez de só se contentar, criar significados para os acontecimentos a todo instante. Nietzsche afirma: minha fórmula para a grandeza do homem é amor fati. Não querer nada de diferente, nem para frente, nem para trás, por toda a eternidade. Não apenas suportar aquilo que é necessário, muito menos dissimulá-lo, mas sim amá-lo. A morte, como ensinam os budistas, não é um mal, mas algo natural. O sábio a aceita sem angústia. O torna-te quem tu és, de Nietzsche, é isso: assumir por inteiro e por completo sua jornada. Nietzsche, inclusive, foi um grande leitor da filosofia budista, não apenas quanto à questão ontológica do sofrimento, mas a ideia de karma. Nietzsche afirma: viva de tal modo que você deseje a eternidade daquele instante. Precisamos viver de tal modo que a mera hipótese de tudo se repetir outra vez seja uma bênção. Eis o eterno retorno. Para Nietzsche, uma vida boa é aquela que, mesmo com falhas, valha a pena ser repetida. Só ao aceitar por inteiro esta vida é possível alcançar uma felicidade autêntica e livre da angústia. A música de encerramento de Frieren ecoa esse sentimento. Frieren compreende esse amor fati, inclusive a ideia do eterno retorno. Mesmo com suas dores, ela viveria tudo de novo, só para poder reviver os breves anos com seus amigos. O ser humano é assim: vivemos sob a sombra dessa finitude, não porque escolhemos, mas porque simplesmente fomos lançados assim ao mundo. Com essa consciência, a certeza inescapável de que vamos morrer. Heidegger chamou isso de Dasein. O ser aí, o ser no mundo, ou o ser para a morte. É pela consciência da morte que damos sentido à vida. Sabemos que somos finitos, e isso nos traz urgência. Não somos apenas coisas que existem, somos existência que se questiona, que se angustia, que projeta sentido sobre a própria vida. Frieren, como uma elfa imortal, não valorizava o tempo, mas mesmo sendo imortal, Frieren é, como nós, um ser no mundo. E estar no mundo implica estar com os outros, ser afetada por eles, construir laços, sofrer perdas. Heidegger nos ensina que a morte não é um evento distante, mas uma condição do Dasein. Não arrisco dizer que até mesmo os imortais, como Frieren, precisam aprender a morrer e, de certa forma, com isso, a viver. O filósofo Montaigne, nos seus ensaios, ecoa uma máxima tirada de Sócrates e Platão: filosofar é aprender a morrer. Não se trata de negar o fim, mas de encará-lo de frente, de tornar-se íntimo daquilo que mais tememos, para que possamos viver por completo, com mais verdade, com autenticidade. É essa condição que nos força a viver com pressa, o que não significa uma vida corrida, que busque coisas passageiras, mas o contrário. Heidegger distingue dois modos de vida: o modo de vida inautêntico, quando se foge da morte e vive nesse automático, e o modo de vida autêntico, quando se encara essa finitude e se assume o próprio destino. Ao perceber a morte de seus companheiros, Frieren desperta, passa a viver de forma consciente, confronta suas memórias e perdoa a si mesmo por essa dívida essencial. Cada arrependimento de Frieren a motiva a trilhar uma vida verdadeiramente autêntica. Essa urgência não significa, como falei, viver de forma ansiosa quanto ao futuro, com medo, nem que devemos deixar de aproveitar as pequenas coisas por esse temor. Frieren desperta para a vida não apesar da morte, mas por causa dela. O anime nos lembra daquilo que costumamos esquecer no dia a dia.
o autocuidado, nossas relações com os outros. Pensar na morte dá valor à vida. Vivemos em rotinas como autômatos, ignorando que o nosso tempo acaba. Talvez pensar na morte seja particularmente triste quando nos deparamos com a seguinte pergunta: valeu a pena o que você viveu até aqui? Sua vida foi vivida ou deixou de ser vivida? Não devemos viver no passado nem no futuro, mas no presente, com a consciência de que o tempo se esgota. Não é preciso viver 1000 anos como Frieren para entender isso. Somente precisamos enxergar o agora antes que seja tarde. Precisamos nos atentar aos perigos de uma vida não vivida. Deixo aqui a reflexão presente no livro Quando Nietzsche Chorou. Talvez eu possa lhe dar um pensamento. E se um demônio lhe dissesse que esta vida, da forma como vive e viveu, você teria que vivê-la de novo, inúmeras vezes mais, e nada de novo haverá nela. Cada dor, cada alegria, cada coisa minúscula ou grandiosa retornaria para você. A mesma sequência, várias e várias vezes. Imagine o infinito. Considere a possibilidade de que cada ato que você escolherá para sempre. Então, toda vida não vivida permaneceria dentro de você. Essa vida não vivida permaneceria por toda a eternidade. Gosta dessa ideia?